Mais um dia. Hoje eu vou falar sobre um método. É um método rápido e muito simples de você aplicar. E eu acredito que seja um método muito importante, tá? Óbvio que o título desse vídeo diz de você fazer uma pessoa te querer, mas o que eu vou te ensinar aqui é muito mais do que fazer uma pessoa sentir atração por você e te desejar em poucos minutos assim que você entra em um ambiente. É mais também sobre você ser visto de maneira muito positiva, independente do ambiente que você entrar e independente da pessoa que te olhar, tá? Então, tudo é sobre percepção. Eu criei um método há um tempo atrás que eu chamo de método Mira, tá? E é esse tipo de método que eu vou ensinar hoje para vocês, certo? É muito sobre linguagem corporal, sobre postura e também sobre energia, mas não energia holística que você está pensando, uma energia relacionada ao teu frame, que eu chamo de frame, que é a energia que você exala com o teu corpo, com o seu olhar e com a sua intenção. Então vamos lá. Vamos começar e eu vou ensinar para vocês um método muito simples. Vou tentar ser menos... Na verdade, eu queria ensinar vocês em menos de 5 minutos esse método. Eu queria que realmente fosse um vídeo mais curto para que você consiga aplicar de forma rápida, mas eu vou usar o tempo que for necessário. Vamos lá. Eu vou começar com o M do método Mira, que eu chamo de magnetismo invisível. Para você fazer uma pessoa te querer, te desejar, ou se sentir atraída por você e gostar de você logo na primeira impressão, no momento que você começa a conversa ou entra no ambiente, você precisa seguir esse passo a passo, tá? Então o primeiro passo do Mira é o magnetismo invisível, que consiste em uma combinação de 4 coisas. A sua postura, o movimento que você gesticula, o movimento que você anda, né? O jeito que você anda e também o seu olhar. Esses 4 pontos devem ser combinados de forma poderosa e de forma lenta. Eu vou te explicar, tá? Quando você entra em um ambiente ou começa uma interação, fale menos. Ou pelo menos fique em silêncio, muito mais. Quando você chega no ambiente, não sai falando com todo mundo, tocando na mão de todo mundo. Não. Ainda não é o horário. Ainda não é o horário, não. Ainda não é o momento para você fazer isso. Então chega tranquilo. Mas eu preciso que você primeiro se atente à forma da sua postura. Então, uma postura sempre ereta, sempre com o queixo levemente acima, não muito elevado, para não parecer arrogância. Isso mostra que você quer parecer superior às pessoas e não é isso que você quer gerar. Depois eu quero que você gesticule sempre de forma lenta quando você for falar com as pessoas e para fora. Então, quanto mais lento for a sua gesticulação, mais mostra controle do que você está falando e do que você pensa, do que você acredita. Também preciso que você ande, se movimente nessa conversa ou nesse ambiente assim que você chega, também de forma lenta. Eu falo que são as passadas lentas e firmes. Então você está andando de jeito lento, mas ao mesmo tempo firme. E por último é o jeito que você olha, sempre piscando de forma devagar, sempre olhando com a cabeça levemente virada e sempre se expressando e falando com um tom de voz leve, calmo e devagar. No começo você precisa mostrar que você tem uma aura de mistério. Quando você se movimenta, gesticula, fala, olha de forma lenta, né? Não em slow motion para deixar as pessoas, confusas ou com sono. Não, é de forma lenta, de forma mais devagar do que o normal, num ritmo mais lento. Se você consegue gerar isso, as pessoas te enxergam como uma pessoa autoconfiante. Uma pessoa autoconfiante não tem pressa para passar sua mensagem, porque ela sabe muito bem quem ela é, para onde ela vai, não tem medo de não agradar, então ela pensa mais do que o normal para falar. Uma pessoa que pensa mais para falar é uma pessoa que se sente mais completa, porque ela não tem pressa. A pressa surge no momento em que você precisa da validação do outro e tem medo do que o outro vai pensar de você, então você fala rápido para que você fale logo e jogue o assunto para outra pessoa e você para de ter aquele foco social que eu chamo, entende? Então eu preciso que no começo você aplique o Mira e o primeiro ponto do Mira, que é a letra M, é o magnetismo invisível, que é você se comunicar de forma lenta, andar de forma lenta, olhar de forma lenta, falar de forma lenta, para criar essa aura de mistério do por que esse cara é tão confiante. Não dá para entender. Fechou? O próximo ponto do método Mira é a identificação espelhada, que basicamente consiste num espelhamento, só que muito mais avançado e um pouquinho mais complexo, mas eu vou explicar para vocês para não confundir a cabeça de vocês. Então vamos lá. A identificação espelhada é você, depois de mostrar essa aura de mistério e autoconfiança, você mostrar que você é parecido com a pessoa que você quer se conectar. Então vamos supor que você entra no ambiente, mas você entra no ambiente com uma intenção. Ou seja, você sabe a pessoa que quer falar com você, ou você sabe a pessoa que você quer conversar. E quando você começa as interações, nos primeiros segundos, de forma lenta, como eu falei, para criar um magnetismo invisível, e depois o seu foco é criar a identificação espelhada. Primeiro ponto, tenta focar nos pontos
primeiro ponto, tenta focar nos pontos incomuns e use mais frases como: meu, eu também penso assim dessa forma. É raro ver tipo de pessoa como a gente que pensa assim, né? Ou eu sempre pensei dessa forma. Inclusive, eu sempre achei tal, tal, tal. Então uma frase, use frases ganchos para mostrar que você tem muito em comum com a pessoa que você está conversando, e também quando ela for falar, eu quero que você seja um observador nato. Como? Eu quero que você entenda quem é essa pessoa que está na minha frente, nível de energia dela, quem que ela é, qual que é a personalidade dela, ela é extrovertida, ela é introvertida, o neurotransmissor que comanda na cabeça dessa pessoa é a acetilcolina ou a dopamina. Ou seja, ela é uma pessoa mais focada, ela é uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, ou é uma pessoa focada na dopamina, no estímulo, mais expansiva, fala com todo mundo, fala alto. Quem que é essa pessoa? Tenha intenção. Entenda quem é a pessoa que está falando com você. Identifica as nuances da comunicação dela, a energia dela e regule. Fale de forma igual a ela, fale de forma ritmada como ela fala. Fale do mesmo jeito que ela. Se eu tenho que imitar a pessoa o tempo inteiro, eu vou perder minha personalidade? Jamais. É apenas regular e adaptar sua personalidade para quando você ter a confiança dessa pessoa, você trazer ela com você. Então é sempre muito progressivo. É até complicado um pouco de explicar isso, porque é algo mais avançado, mas eu sempre vou ensinar um conteúdo mais profundo para vocês. Então quando você conhece a pessoa, tenta perceber quem é essa pessoa, nível de energia, o que ela gosta. Pum, 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 pum. Então primeiro a comunicação não verbal, nível de energia, como ela se comunica, como ela se expressa. Tá, então eu vou simular ali, eu vou adaptar para que a gente pareça o mais igual possível. Certo? Agora, qual que é o ponto forte dessa pessoa? O que ela gosta? Paixão? Então, próximo passo é eu fazer as perguntas certas para entender qual que é o mundo dessa pessoa. Porque o objetivo é você validar o mundo emocional dessa pessoa. Então, entender o que ela gosta, o que ela ama, faz você entender quais emoções que ela gosta, ou melhor, quais as coisas que geram emoções positivas nela. Entendeu? Então, essa é a identificação espelhada, onde o teu objetivo, depois de criar essa aura de mistério, que eu falei para vocês, do M, né, do magnetismo invisível, você entender quem é essa pessoa e vou me adaptar a ela. Depois a gente vai pro R do método Mira, que é o ritmo emocional. Fê, o que é o ritmo emocional? Para mim, acho que isso é o que eu mais faço nas conversas, tá? Para mim é uma das técnicas mais poderosas e eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Muita coisa é tudo das trincheiras ali da prática. Então, o ritmo emocional, eu faço isso nos Reels, inclusive, né? Todo meu trabalho é um trabalho de conquista, é um trabalho de encanto, que eu uso de forma muito avançada nos meus vídeos, por isso que eu consigo criar vídeos virais, porque eu imagino que eu estou conversando com as pessoas. Então, eu não sou um simples cara que fala, nossa, quando eu vou pro rolê eu converso, as pessoas gostam de mim. Não, eu não só tô falando. Você pode ver no meu trabalho que eu aplico isso e viralizo. Enfim, cheguei num lugar que eu nem imaginaria que eu poderia chegar se não fosse essa intenção de falar desse jeito e usar o R do método Mira, que é esse ritmo emocional. O que é o ritmo emocional? É emoção, montanha-russa de emoções. Eu alterno entre tom de voz e emoção. Por exemplo, eu tô conversando com a mulher e com a pessoa, então eu faço ela rir, hahaha, muito engraçado esse comentário, blá blá blá, mas logo depois eu falo uma coisa mais séria. Mas inclusive, eu queria até te perguntar sobre isso, sobre o que aconteceu na semana passada. Foi sério? Você tá bem? Tá tudo certo? Você entende? Então eu vou desde uma risada e um pico de emoção muito positiva, desapegado, confortável, leve, e eu vou para algo mais sério e abaixo o meu tom de voz. Essa variação de ritmo emocional traz uma imprevisibilidade muito poderosa, o que faz com que a pessoa nem consiga não prestar atenção em você. E quando você faz isso de forma muito poderosa, se você refina essa habilidade, você cria até uma bolha, que eu chamo de bolha da conversa, que é quando a pessoa ela tá totalmente conectada a você, porque é tanto pico de emoção e sentimento quando você conversa com ela, que ela não consegue não prestar atenção em você. O cérebro, ele sempre vai se desligar quando parece tudo meio chato e monótono. E quando você dá a variação e ritmo emocional, quando você causa essa montanha-russa de temas, de assunto, de emoção, a pessoa ela não consegue não olhar pra você, porque tem muito estímulo vindo dessa pessoa. Parece que eu preciso estar focado pra acompanhar. Sabe aquelas pessoas que são tão doidas que, caralho, é difícil te acompanhar, cara. Tem até essas frases, cara, é difícil te acompanhar, você é muito doido, é muita emoção. Uma hora tá legal, outra hora tá doido, uma coisa tá falando uma coisa séria, uma hora tá falando uma brisa muito doida, aí volta pra engraçada, aí fala sério de novo, e muda o tom de voz e varia demais. Essa variação cria um vício dopaminérgico na sua conversa e na sua presença, beleza? E o último pilar é a âncora do desejo.
A âncora do desejo, para mim, é o que eu faço todo dia. Todo dia eu uso uma âncora do desejo, de diversas formas. Cara, é um conteúdo que, assim, pode mudar a sua vida. É fácil de aplicar, fácil de entender e obviamente, não é tão fácil de aplicar porque você tem que aplicar e ir treinando, refinando e entendendo, né? Mas a âncora do desejo consiste em, no final dessa interação com qualquer pessoa, no final de qualquer conversa e qualquer interação, lembre-se da âncora do desejo, que é você criar uma âncora antes de finalizar a conversa, que gere uma emoção e que faça a pessoa continuar com você na cabeça. Então vamos lá. Você está conversando com essa pessoa, você aplicou todos os 3 primeiros passos do Mira, tá? E depois no último você vai criar a âncora do desejo, que é fazer alguma pergunta, ou uma reflexão, ou até uma afirmação. Por exemplo, olha, eu amei essa conversa, inclusive faz muito tempo que eu não tenho uma conversa tão profunda com alguém. Eu não achei que você seria uma pessoa tão profunda assim. Obrigado por hoje, viu? Tchau, tchau. Você entende que se você... Esse é um tipo de afirmação. Ou pode ser outra frase como, meu, eu não sei te explicar, mas eu gostei muito da sua energia. Você é muito diferente do que eu imaginava que você seria. E deixa ela refletir o porquê disso, tá? Isso é muito poderoso. Então você cria uma âncora. É como se você deixasse um enigma, uma afirmação subentendida, uma pergunta que faça a pessoa refletir sobre ela, mesmo que você saia. Deixar saudade é basicamente morar na mente da pessoa depois de ter ido embora. E eu acho essa frase tão poderosa, essa definição tão poderosa, que eu sempre gosto de deixar saudade nas pessoas que eu quero marcar, porque é muito poderoso deixar a pessoa pensando em você depois. Cria um nível de conexão absurda, porque ela não tá só pensando em você quando tá com você. Ela tá pensando em você quando não tá com você. E quando você faz algum tipo de afirmação, pergunta, e ainda combina com essa pergunta. Imagina você pergunta isso. Olha só, imagina no final dessa interação, você olha pro fundo do olho da pessoa, com intenção, se movimenta de forma lenta, dá um toque sutil no braço e fala, muito obrigado por hoje. Adorei sua energia e confesso que não imaginava que você seria, sabe, tão sincera e com uma energia tão boa assim. Tchau, muito obrigado. Sei lá. É poderoso, cara. Se você usa uma afirmação subentendida com um toque no braço e um olhar profundo, não tem jeito. A pessoa não vai te esquecer e vai te querer mais e mais. Se você quer um conteúdo mais avançado de comportamento humano e relacionamento, não esquece de entrar na Ordem, o melhor treinamento de relacionamento, conquista e psicologia da atração que existe no Brasil, tá? Tem muito conteúdo ruinzinho por aí. Consuma conteúdos bons e invista em algo que vai realmente te transformar em alguns meses. Foi o conteúdo que mudou minha vida e pode ser o conteúdo que vai mudar a sua também. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela Ordem.